Localizada na região leste da China, Jiangsu, essa província se destaca como uma das mais proeminentes do país, combinando um elevado nível de desenvolvimento econômico com uma expressiva produção agrícola e industrial. Com uma área superior a 102 mil quilômetros quadrados, carrega um legado histórico significativo, sendo governada a partir de uma capital que, em diferentes períodos da história, já serviu como centro do poder nacional. No ano de 2020, sua população ultrapassava 85 milhões de habitantes. Para assegurar qualidade de vida a esse imenso contingente populacional, a gestão dos recursos hídricos ocupa papel de destaque. 2 importantes reservatórios são peças-chave nessa estratégia, uma vez que manter seus volumes dentro de níveis adequados é fundamental para a sustentabilidade da região. Diante disso, surge uma pergunta essencial: qual é a nova infraestrutura implementada e por que ela representa um divisor de águas para tantos milhões de pessoas? Para compreender a resposta, é preciso considerar o contexto mais amplo. Em 2022, o Produto Interno Bruto da província atingiu o patamar de 1,830 bilhões de dólares norte-americanos, superando economias consolidadas como as da Austrália e da Coreia do Sul. A renda média per capita ultrapassou 21 mil dólares, figurando como a mais elevada entre todas as províncias chinesas. Em algumas cidades, esse valor chega a ser duplicado, evidenciando a concentração de riqueza, especialmente na porção sul do território. A base econômica local é composta por uma agricultura diversificada, com destaque para cultivos de arroz, trigo, milho, chá e seda, e por um setor industrial altamente desenvolvido. Embora existam reservas de combustíveis fósseis, os recursos minerais mais relevantes são os não metálicos, como a caulinita, o fósforo e o mármore. Apesar desse cenário promissor, o progresso depende fortemente do alto consumo de água e energia. Nesse ponto, os reservatórios se tornam fundamentais. Além de sustentarem a produção econômica, garantem o abastecimento hídrico necessário à vida de milhões de pessoas. Em um ciclo virtuoso, a infraestrutura moderna impulsiona o desenvolvimento, que, por sua vez, exige cada vez mais planejamento estratégico e uso inteligente dos recursos naturais. Uma parcela significativa da energia que abastece essa região provém de outras províncias, destacando-se a linha de transmissão em corrente contínua de ultra-alta voltagem que conecta a área à imponente usina hidrelétrica de Baietan. Caso ainda não esteja familiarizado com ela, aqui vai uma breve apresentação. Trata-se de um empreendimento monumental construído sobre uma barragem, com uma capacidade instalada de 16 mil megawatts. O reservatório formado por esse sistema armazena um volume impressionante de 20,6 bilhões de metros cúbicos de água, enquanto seus vertedouros são capazes de liberar até 42.500 metros cúbicos por segundo. Com dimensões extraordinárias, não causa espanto o fato de que essa usina seja responsável por uma geração anual média estimada em 60,24 bilhões de quilowatt-hora, um verdadeiro colosso em produção energética. Apesar de todo esse potencial limpo, a matriz energética regional ainda está fortemente ligada aos combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo e o gás natural, fontes que contrastam com a proposta sustentável de Baietan. No entanto, há esforços visíveis para diversificar a oferta, como é o caso do Parque Eólico de Hudong. Em funcionamento desde novembro de 2012, essa instalação possui capacidade instalada de 150 megawatts e gera, anualmente, aproximadamente 375 milhões de quilowatt-hora, evitando a emissão de cerca de 247 mil toneladas de dióxido de carbono. Ainda assim, o protagonismo dos combustíveis fósseis persiste. Somado a outras pressões econômicas e ambientais, esse cenário levanta preocupações quanto à sustentabilidade da região industrial, como se, em um sentido quase literal, ela pudesse estar à beira de ser tragada por seus próprios excessos. Por conta de seu relevo predominantemente plano, baixa altitude e elevada concentração populacional, a província de Jiangsu figura entre as regiões mais suscetíveis da China aos efeitos das mudanças climáticas e à elevação do nível do mar. Informações levantadas pelo Centro de Mudanças Climáticas de Jiangsu, no período entre 1961 e 2007, revelam um aumento médio da temperatura variando entre 0,17 e 0,44 graus Celsius por década.
Paralelamente, os índices pluviométricos também têm crescido, intensificando tanto a frequência quanto a severidade dos eventos climáticos extremos. Diante desse cenário preocupante, torna-se evidente que setores essenciais como a agricultura, o abastecimento de água, o sistema de transporte e as regiões costeiras da província estão sendo diretamente afetados por essas transformações ambientais. Como resposta estratégica a essas ameaças, foram erguidos reservatórios em áreas montanhosas, com o intuito de mitigar os impactos negativos e reforçar a resiliência da região frente às adversidades climáticas. Essas estruturas desempenham um papel fundamental na gestão dos recursos hídricos, contribuindo para o equilíbrio ambiental e para a proteção das comunidades locais frente aos desafios impostos pelas mudanças do clima. Como você já deve ter imaginado, estamos falando de uma usina hidrelétrica de armazenamento por bombeamento, também conhecida pela sigla PSH. Embora esse tipo de projeto ainda seja novidade para muitos, está prestes a ganhar o destaque que merece. Afinal, a estação de armazenamento por bombeamento de Jurong já está sendo chamada de uma verdadeira maravilha da engenharia moderna. A aprovação oficial desse audacioso empreendimento veio em junho de 2016, quando a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China deu sinal verde ao projeto. Os trabalhos preparatórios tiveram início em dezembro do mesmo ano, mas foi apenas em abril de 2018 que as obras realmente começaram. O resultado de anos de planejamento minucioso, uma impressionante usina hidrelétrica equipada com 2 reservatórios estrategicamente posicionados. O reservatório superior, cuja barragem principal se estende por 808 metros no topo de uma montanha, tem uma capacidade total que ultrapassa 17 bilhões de litros quando em nível normal de água. Já o reservatório inferior está localizado no Lago Lunan e apresenta dimensões ligeiramente superiores, com um volume estimado em 19,7 bilhões de litros. O funcionamento da PSH é baseado em um conceito engenhoso, porém simples, a diferença de altura entre os 2 reservatórios. Durante os períodos em que o consumo de energia é mais baixo, a água é bombeada do reservatório inferior para o superior, armazenando energia potencial. Quando a demanda por eletricidade atinge o pico, essa água é liberada, movimentando turbinas que geram energia elétrica. Assim, a usina contribui diretamente para estabilizar o fornecimento de energia na rede elétrica. Com base no impressionante projeto da estação de energia de armazenamento por bombeamento de Jurong, é evidente que o empreendimento foi concebido para gerar uma quantidade expressiva de energia. O sistema conta com 6 unidades verticais de turbinas-bomba de estágio único e fluxo misto, cada uma com capacidade de 225 megawatts, fornecidas pelo grupo elétrico Harbin. Juntas, essas unidades alcançarão uma potência nominal total de 1.350 megawatts. A estrutura da estação inclui ainda uma usina subterrânea, um sofisticado sistema de abastecimento de água e uma estação de comutação instalada na superfície. Naturalmente, um projeto dessa magnitude não foi barato. O investimento chegou à marca de 9 bilhões e 600 milhões de yuans, o que equivale a cerca de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Ainda assim, os benefícios prometem compensar amplamente esse custo elevado. Em março de 2025, a 4ª unidade da estação entrou em operação, e as 2 últimas estão previstas para serem ativadas até o final do ano. Quando todas estiverem funcionando plenamente, a estação de Jurong será capaz de bombear volumes imensos de água ao longo do ano, resultando na geração de aproximadamente 1 bilhão e 350 milhões de kWh de eletricidade que serão injetados na rede elétrica. Esse volume energético será suficiente para atender às necessidades anuais de cerca de 360 mil residências. Além disso, estima-se que a iniciativa contribuirá para a redução de 357 mil toneladas de dióxido de carbono e dióxido de enxofre por ano, além de diminuir em 134 mil toneladas o consumo de carvão anualmente. Resta acompanhar agora se essa imponente usina ajudará de fato a província de Jiangsu a diminuir sua dependência de combustíveis fósseis. Pode enviar a próxima parte do texto quando quiser. Parece evidente que as empresas responsáveis pela operação da usina de armazenamento por bombeamento estão tratando o projeto com máxima seriedade. Afinal, como é de se esperar, a energia gerada não pode ser aproveitada de forma eficaz sem o suporte de uma infraestrutura sólida.
Um exemplo disso é a estação de armazenamento por bombeamento de Jurong, que demandou a instalação de 13 quilômetros de linhas de transmissão elétrica e a construção de 53 torres metálicas. A expectativa é que a primeira unidade dessa usina se conecte à rede elétrica nacional por meio desse novo sistema de transmissão. Essa adição promete não apenas reforçar a segurança no fornecimento de energia, mas também impulsionar a transição energética de baixo carbono na região do delta do rio Yangtze. No entanto, erguer essa estrutura foi um verdadeiro desafio. Mais da metade da rede elétrica de apoio ao projeto teve que ser instalada em meio às montanhas das cidades de Nanjing e Zhenjiang. Como se isso não fosse o bastante, houve um cuidado especial para preservar a vegetação nativa, e um plano estratégico foi elaborado justamente para minimizar qualquer impacto ambiental. Para garantir a proteção da flora local, foram empregados equipamentos de última geração, como dispositivos visuais de tensão e ferramentas digitais para o manuseio dos cabos. Essa abordagem tecnológica possibilitou a execução das obras com impacto mínimo ao ecossistema das montanhas. Por sua vez, os trabalhadores encararam condições geológicas extremamente desafiadoras, enfrentando desde dolinas kársticas e falhas geológicas até a instabilidade do diorito, uma rocha que tende a se fragmentar com facilidade. Mas, como é de se esperar quando se trata de projetos chineses, a superação falou mais alto. Com a adoção de técnicas modernas de detecção, como o imageamento televisivo em poços e a tomografia sísmica, foi possível identificar e neutralizar com precisão os riscos subterrâneos. Paralelamente, recursos estruturais como cabos de ancoragem com pré-tensionamento e hastes de fixação criaram uma robusta malha protetora nas profundezas da montanha, assegurando a estabilidade e segurança da instalação subterrânea da usina. Outro destaque notável dessa obra foi o uso excepcionalmente inteligente dos recursos disponíveis. Praticamente todos os materiais empregados na construção do reservatório superior foram extraídos de um ponto de escavação localizado na costa. Graças a um controle rigoroso do processo, a taxa de aproveitamento do material escavado alcançou impressionantes 99%, um feito que não só otimizou os custos da construção, como também trouxe importantes benefícios ambientais. Agora é o momento ideal para explorar com mais atenção as vantagens de contar com uma fonte complementar de energia. Veja só. A nova usina de armazenamento por bombeamento, PSH, foi estrategicamente instalada a 64 quilômetros de distância de uma região ainda não especificada e a 35 quilômetros da cidade de nível distrital de Zhenjiang. Ambas são áreas que apresentam uma demanda energética significativa, o que torna a presença da estação PSH, aliada à nova linha de transmissão, uma solução extremamente valiosa para desafogar a carga da rede elétrica principal. Vamos agora voltar nosso olhar para a capital da província, cujo nome ainda não foi mencionado. Em 2021, essa cidade registrava uma população impressionante de 9.423.400 habitantes. É muita gente, e todos estão inseridos em atividades diárias que, direta ou indiretamente, exigem energia. Tomemos como exemplo o setor agrícola. Essa região se destaca como um dos maiores polos produtores de grãos da China. Entre os principais produtos cultivados para a exportação estão arroz, algodão, bichos da seda, chá, bambu, frutas, plantas medicinais e muitos outros. Naturalmente, todas essas culturas dependem fortemente de água. Nesse ponto, a região conta com uma vantagem: o rio Yangtze, cuja qualidade da água é considerada bastante boa. No entanto, isso não basta. É indispensável o uso de sistemas de irrigação, bombas e outros equipamentos que, evidentemente, dependem de eletricidade para funcionar plenamente. Além disso, a eletricidade também exerce um papel essencial nas atividades de silvicultura, pecuária e pesca, setores que se encontram altamente desenvolvidos em Nanjing. E vale lembrar, essas indústrias movimentam cifras expressivas. Somente no ano de 2019, o valor total da produção desses setores chegou à marca de 6 bilhões e 500 milhões de dólares, representando um crescimento de 4,8% em comparação ao ano anterior. Tudo isso evidencia que, quando se trata de energia, nunca é demais. Principalmente ao considerarmos o exemplo bem-sucedido de Pequim, a capital chinesa, que já se beneficia dos serviços de uma usina PSH na manutenção da estabilidade do seu fornecimento elétrico.
Estamos diante de uma verdadeira façanha da engenharia moderna. A impressionante estação de armazenamento de energia por bombeamento localizada em Fengning. As obras dessa colossal infraestrutura começaram em junho de 2013, mas foi apenas 6 anos depois, em 2019, que o primeiro gerador entrou oficialmente em operação. Trata-se de um empreendimento de altíssima complexidade técnica que, segundo diversas projeções, exigiu um investimento que varia entre 1 bilhão 870 milhões e 2 bilhões 660 milhões de dólares por parte do governo chinês. Um aporte gigantesco concentrado em uma única iniciativa energética. Mas a pergunta que se impõe é: será que esse investimento realmente valeu a pena? A resposta, sem dúvida, é um sonoro sim. Para começar, a usina de Fengning detém o título de maior instalação de armazenamento de energia por bombeamento do planeta, ostentando uma capacidade instalada impressionante de 3,6 gigawatts. Sua estrutura física também é grandiosa. São 411 metros de comprimento por 54,5 metros de altura. Mas o que os olhos não veem é ainda mais fascinante. Essa gigante também se estende abaixo da superfície, onde se escondem túneis e 190 cavernas subterrâneas que juntas somam cerca de 50 quilômetros de extensão. Os reservatórios que integram o sistema não ficam atrás em termos de magnitude. O reservatório inferior tem capacidade para armazenar até 64 bilhões e 300 milhões de litros de água, dos quais 41 bilhões e 600 milhões de litros são efetivamente utilizados na geração de eletricidade. Já o reservatório superior pode conter até 49 bilhões e 200 milhões de litros, sendo que o mesmo volume do reservatório inferior é aproveitado para a produção energética. Essa estrutura descomunal foi concebida para consumir cerca de 8,71 terawatt-hora por ano no processo de bombeamento de água, devolvendo à rede elétrica o equivalente a 6,61 terawatt-hora anualmente. Mas qual é o destino de tanta energia assim? Inicialmente, a planta foi projetada para dar suporte ao abastecimento elétrico durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, realizados na capital chinesa, Pequim. O trabalho das equipes envolvidas, desde os engenheiros até os operadores, foi extraordinário. A usina de Fengning não só garantiu o fornecimento ininterrupto de energia durante o evento esportivo, como também ultrapassou a instalação de Bath County, nos Estados Unidos, que até então liderava o ranking mundial nesse tipo de tecnologia. Com o fim das Olimpíadas, a usina seguiu operando em plena capacidade, assumindo o papel estratégico de estabilizadora do sistema elétrico do norte da China, especialmente na região de Pequim e arredores. Só a capital abriga cerca de 22 milhões de pessoas, e quando se considera toda a província de Hebei, que a circunda, esse número salta para aproximadamente 75 milhões de habitantes. Diante de uma população tão expressiva, surge naturalmente a pergunta: afinal, de onde vem tamanha energia? Por mais desanimador que possa parecer, a principal fonte de energia em Pequim ainda é a queima do carvão. Aproximadamente 40% da eletricidade gerada na capital chinesa provém desse processo, que também figura como o maior responsável pelas emissões de dióxido de nitrogênio e enxofre. É verdade que, desde o ano de 2012, a cidade vem substituindo gradualmente suas usinas movidas a carvão por unidades que utilizam gás natural, além de implementar limites no consumo anual de carvão. No entanto, a dependência de combustíveis fósseis para atender às demandas da população ainda é expressiva. Para se ter uma ideia da dimensão desse uso, em 2011, Pequim consumiu 26,3 milhões de toneladas de carvão. Cerca de 73% desse total foi direcionado ao aquecimento e à geração de energia elétrica, enquanto o restante abasteceu o setor industrial. Já a vizinha província de Hebei queimou, nesse mesmo ano, mais de 300 milhões de toneladas de carvão, uma quantidade superior ao consumo total de carvão da Alemanha. Na realidade, as províncias de Shandong, Shanxi, Hebei e a região autônoma da Mongólia Interior ocupam, respectivamente, as 4 primeiras posições no ranking de maior consumo de carvão da China.
Em Pequim, até pouco tempo atrás, 4 grandes termoelétricas abasteciam a cidade com eletricidade e calor durante os rigorosos invernos, atendendo a milhões de moradores. Mas há sinais de mudança no horizonte. Em 2014, uma dessas termoelétricas foi desativada. Outras 2 fecharam suas portas em março de 2015. E, finalmente, a última usina a carvão da cidade foi encerrada em 2016. É possível perceber para onde isso está indo. A China vem reconhecendo os impactos negativos do uso intensivo de combustíveis fósseis e, gradualmente, busca alternativas mais sustentáveis. Agora você vai entender por que as usinas hidrelétricas de armazenamento por bombeamento têm um papel tão estratégico para a China, especialmente para a cidade de Pequim. Vamos retomar o exemplo da usina de Fengning. Sua entrada em operação marca um avanço crucial, não apenas no processo de substituição do carvão, mas também na integração inteligente de fontes renováveis, como a energia solar e a energia dos ventos. De acordo com informações do Global Energy Monitor, a província de Hebei ocupa a 3ª colocação no ranking nacional em capacidade instalada de energia eólica, somando expressivos 27,3 gigawatts. Já no setor solar, a região aparece em 7º lugar, com 21,1 gigawatts de potência instalada. O pico de geração da energia solar ocorre por volta do meio-dia, momento ideal para que o sistema elétrico aproveite o excedente e bombeie água do reservatório inferior para o superior nas usinas reversíveis. Já a produção de energia eólica, que oscila de acordo com as estações do ano, encontra nas hidrelétricas de bombeamento uma aliada eficiente para equilibrar essas variações. De forma abrangente, fica claro que o país asiático está avançando com determinação em direção a uma nova era de energia limpa. Além disso, a China se mantém na vanguarda mundial quando o assunto é o desenvolvimento de novas hidrelétricas. Somente no ano de 2023 foram incorporados 6,7 gigawatts à capacidade total do país, sendo que mais de 6,2 gigawatts vieram exclusivamente de usinas de armazenamento por bombeamento. Com a inauguração das usinas de Fengning e Jurong, a China fortalece ainda mais sua infraestrutura energética e se aproxima da ambiciosa meta de alcançar 120 gigawatts de capacidade hidrelétrica de armazenamento por bombeamento até o ano de 2030. A trajetória segue em curso, e cabe a nós acompanhar e torcer para que esse caminho leve o país a cumprir seus objetivos com sucesso.